tem bomba que acabou de ser confirmada contra Alexandre de Moraes, tem bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva, teve prisão que acabou de ser efetuada, que abalou a política e o judiciário brasileiro. Tem a amiga do Lulinha, Roberta Luxinger, que decidiu que vai contar absolutamente tudo, gente, tá? E o Lula e o Lulinha tá num completo desespero, gente, tá? A Roberta Luxinger, a amiga do Lulinha, acabou de entrar em contato com a Polícia Federal e acabou de confirmar que vai delatar tudo, vai entregar tudo. Gente, tudo isso vai estar aqui nesse boletim, além de outras várias informações. Nesse boletim aqui eu vou fazer diferente, vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam, mas claro, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueça, para você ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado, de cara, você já tem que estar inscrito aqui no canal Fabiana Cardoso. Então, ó, já olha aqui embaixo, confere se você está inscrito ou não. Tem muita gente que às vezes acha que está inscrito, mas não tá. Fabiana, eu me inscrevi há um tempo atrás, não sei se eu ainda tô. Como é que eu faço para conferir, gente? Não é aqui no vídeo, é aqui embaixo na plataforma de onde você está me assistindo. Em algum lugar aí, ou tá de cá, ou tá de cá, vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Gente, é simples, rápido, fácil, automático. O que você vai fazer? Ó, isso aqui. Clicou em cima, na hora, você já estará fazendo parte aqui da nossa família. Gente, eu disse para vocês, né? Coloquem um cinto de segurança, porque a primeira pancada... Recentemente... Tá? Calma que eu vou trazer a bomba do Lulinha. Recentemente, eu trouxe essa notícia aqui para vocês, alguns dias atrás. Essa notícia aqui foi divulgada no dia 10/4, gente. Ou seja, aqui há 3 dias atrás, ó. A Polícia Federal convoca Roberta Luxinger, amiga de Lulinha, para prestar depoimento sobre a farra do INSS. Gente, e de forma surpreendente, eu não sei o que aconteceu. Ela decidiu que vai falar. Tá aqui, saiu hoje, gente, tá? INSS, alvo da Polícia Federal, Roberta Luxinger, amiga de Lulinha, decide depor na Polícia Federal. Gente, vocês têm noção do desespero do Lulinha e do Lula aqui com essa notícia? Vocês se lembram que algumas semanas atrás ela mandou um recado, ela basicamente ameaçou o Lula, o Lulão, o pai do Lulinha? Gente, ela mandou um recado pro Lula, disse, olha, eu posso até cair, mas se eu cair, eu vou cair atirando e muita gente vai cair comigo. Saiu no Metrópolis essa notícia, eu trouxe para vocês há algumas semanas aqui no canal. Roberta Luxinger praticamente ameaçou o Lula. Ou vocês me ajudam, façam alguma coisa, porque estão pedindo quebra de sigilo bancário e fiscal meu lá na CPMI do INSS, né? Estão pedindo, ou vocês façam alguma coisa, aí... O Flávio Dino foi lá e que foi indicado pelo Lula, foi lá e resolveu a parada, né? O Flávio Dino foi lá e derrubou que foi aprovado lá na CPMI. Lembra disso, né, gente, tá? Ela ameaçou o Lula em questão de horas, o Flávio Dino foi lá e resolveu a parada. Foi lá e, olha, derrubou o que foi aprovado pela CPMI. A quebra de sigilo fiscal e bancário dela aqui, ó. Porém, mesmo assim, ela decidiu falar. E se essa mulher falar, essa mulher contar, gente do céu, a prisão do Lulinha pode sair antes do que a gente imaginava. Tá aqui a notícia da Revista Oeste. Depois de ser intimada pela Polícia Federal, a lobista e empresária Roberta Luxinger confirmou que comparecerá para prestar depoimentos nos próximos dias e manifestou a intenção de colaborar com as investigações relacionadas ao escândalo do INSS, conforme informou a revista Veja. Os advogados Roberto Podival e Bruno Salles, que atuam na defesa de Roberta Luxinger, amiga de Lulinha, filho do presidente Lula, informaram que ela já havia comunicado aos investigadores sua disposição para esclarecer quaisquer pontos relativos ao caso. Defesa nega envolvimento no escândalo do INSS e vê depoimento como oportunidade. Ela nega que tenha qualquer tipo de envolvimento com escândalo e disse, olha, vou contar, vou colaborar. O que eu souber, eu vou falar, eu vou delatar tudo. A defesa afirma que a empresária não tem envolvimento com as supostas fraudes no INSS e enxerga o depoimento como uma possibilidade de demonstrar
sua posição de forma definitiva diante das autoridades. Roberta ganhou notoriedade por causa da amizade com Lulinha, além das conversas localizadas pela Polícia Federal, em que ela e Antônio Camilo, conhecido como Careca do INSS, discutem questões de negócios. Afinal de contas, é muito dinheiro roubado, usurpado, né? Os velhinhos foram saqueados, né? Muito dinheiro, então eles tinham muitos negócios a tratar. Pois bem, gente, para desespero de Lulinha e Lulão, a Roberta Luxinger decidiu hablar. Ela vai delatar e entregar tudo o que ela sabe, gente. Lulinha não dorme essa noite. E quem não dorme essa noite, gente, tá? Na verdade, quem não está dormindo aí há alguns dias são alguns ministros do STF. Quer uma prova do que eu estou dizendo? Que eles não devem estar dormindo? É que eles agora decidiram montar um time, tá? Um grupo dentro do STF para se blindarem, para se protegerem. Quem trouxe essa bomba foi o Andreasa, do Estadão e da Band News, tá? Segundo, será que... Gente, lobby no STF. Segundo o Andreasa, em ato de desespero, Gilmar Mendes articula uma bancada própria com Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin e Dias Toffoli. Gente, por causa dos escândalos que estão explodindo, eles estão formando um grupo para se blindarem e se protegerem. Eu acho que se alguém tinha dúvida de que nesse angu tinha caroço gigante, depois dessa bomba aqui que o Andreasa acabou de explodir, não vai ter nenhuma dúvida. Realmente, eles estão desesperados. Gilmar Mendes quer fazer bancada, né, Megali? Já está superada a questão sobre se Jorge Messias está à altura do Supremo Tribunal Federal. Depende da régua. Se você for compará-lo com o Dias Toffoli, ele é uma sumidade do direito. Depende de qual é a sua métrica. E outra coisa, depois da esticação de corda, da geração de dificuldades típica de Davi Alcolumbre, já vieram os Evertons da vida, os senadores Everton, para dizer que está tudo bem, que a sabatina está encaminhada, que o teatro vai ser cumprido. Gilmar Mendes sabe disso. Ele sai em defesa de Messias porque quer fortalecer a sua bancada, que é a bancada governista no Supremo. Como assim, André? Você está falando de bancada? Sim. Há muito tempo eu falo isso aqui. Tem gente que chama de ala. Como eu gosto de escola de samba, eu reservo ala para outra categoria. Uma bancada. Existem bancadas no Supremo e existe a bancada que é liderada por Gilmar Mendes, que é circunstancialmente a bancada governista e que está enfraquecida nesse momento. Qual é a bancada? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. O Banco Master, o caso do Banco Master, machuca muito o Supremo Tribunal Federal. Como Alexandre de Moraes é muito forte, ele fica exposto, mas está lá. Do ponto de vista da condição de ministro, de juiz, Dias Toffoli, esse sim, moribundo. Uma situação muito difícil a de Dias Toffoli. Essa bancada está muito exposta. E Jorge Messias viria para compor essa bancada, trazer algum frescor e massa, e voto, e volume seguro, sobretudo em função da fraqueza de Dias Toffoli, para enfrentar a investigação do Master, para compor o mecanismo de blindagem que o Supremo ergueu contra as investigações do Banco Master, no momento em que, em função do caso Master, o Supremo está exposto por sua responsabilidade como poucas vezes antes. Acho que nunca houve uma exposição tão grande do Supremo em função das relações que os ministros do Supremo criaram para si, especificamente com os vorcaros da vida. Parece que Gilmar Mendes, ao fazer isso, reivindica para si Jorge Messias. Jorge Messias lhe ficará grato. Imagine uma defesa pública que virou normal, né? A gente nem questiona isso. De repente virou normal um ministro do Supremo vir a público para, publicamente, bom, talvez seja até bom a transparência, né? Para nos revelar aquilo que faz como lobby nos bastidores o tempo todo para qualquer cargo. Aliás, os ministros do Supremo têm apadrinhados e indicados para qualquer cargo. Qualquer cargo tem um ministro do Supremo disputando indicação. Um troço bizarro. Nesse caso, Gilmar Mendes veio publicamente fazer defesa de Jorge Messias. E, claro, amarra Messias, né? Imagina, você deve a palavra ao decano para essa lógica de formação de bancada. Isso tudo a gente vai passando, vai se tornando normal. O ministro do Supremo
fazendo campanha por alguém que será seu companheiro. Se faz campanha a favor, deve fazer contra também, né? E uma pressão muito grande sobre os senadores. Imagina só, é bom lembrar que os senadores têm foro por prerrogativa de função no Supremo. Não é bom desagradar o Gilmar Mendes, não é bom desagradar o Jorge Messias. Razão porque o cara vai e faz aquele passeio pelo Senado, leva meses o Supremo com uma cadeira menos, processos parados e julgamentos dificultados em função disso, faz o passeio todo, o teatro todo, e aí a gente imagina que vai ser dificílima a sabatina. Mentira, quem acredita nisso? Sabatina vai ser um teatro. E o cara vai ser aprovado, como sempre são aprovados os indicados pelo presidente, desde Floriano Peixoto. E, bom, a bancada do Gilmar vai ser fortalecida. Será necessário fortalecer essa bancada, porque os tempos serão duríssimos, Luiz Megali. Muito bem. Gente, resumindo para vocês, o que o Andreasa acabou de expor aqui é que realmente o STF está muito desgastado. A imprensa está batendo forte por causa desses escândalos que vem explodindo, principalmente no que tange a Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, o próprio Gilmar Mendes, até a decepção, né, do Cássio Nunes Marques, todos atolados nesse escândalo, né, do caso Márcia, Daniel Vorcara. Até o Gilmar Mendes utilizou jatinho, né, do Daniel Vorcara, de empresas que pertencem a Daniel Vorcara. Então eles sabem que eles estão sendo massacrados pela imprensa e eles querem se fortalecer. E para se fortalecer precisa de mais soldados. E o Jorge Messias seria a tampa da panela, né? É o que falta, né, para eles hoje lá dentro do STF. Uma tentativa desesperadora, né, gente? Tá? Para mim, isso chama-se desespero. Agora, a sabatina do Messias lá no Senado Federal. O Gustavo Gaia, né, o deputado Gustavo Gaia, gente, está fazendo uma coisa muito interessante. Ele está monitorando quais são os senadores que, porventura, podem votar a favor do Jorge Messias. Ele vai expor. Vocês podem ter certeza absoluta. É um compromisso que eu estou fazendo com todos vocês que são inscritos aqui nesse canal, que sempre está acompanhando aqui meu trabalho. Eu estou fazendo um compromisso. Assim que for divulgado, senador fulano de tal vai votar a favor de Jorge Messias no STF, eu faço questão. Pode ser esquerdista, pode ser de centro, pode ser de direita, principalmente os da direita. Se tiver algum senador traidor que for votar a favor do Messias para que ele vá ocupar essa vaga, vocês podem ter certeza que eu vou colocar a foto dele aqui, ó, na tela para vocês não saberem só o nome. Quero colocar a foto. Quero expor cada um dos senadores que forem considerados traidores. Gustavo Gaia começou esse movimento e aqui eu estou aderindo. Eu vou expor todos eles. Todos eles. É um compromisso que eu faço aqui com vocês, porque é muito grave. Porque já tá dizendo ali nos corredores que já tá tudo certo. É só um rito que vai acontecer, tem que acontecer lá a sabatina, mas parece que já tá tudo certo, que ele vai ser ministro. Agora, o que eu quero saber é os traidores. Aí é que são elas. E eu vou expor um por um. Doa quem doer. Mesmo que seja um senador que a gente goste muito, se for um traidor, eu vou trazer. Fiquem preparados, se inscrevam no canal, porque eu vou trazer o nome de um por um aqui para vocês conhecerem, se porventura tiver algum traidor. E agora, gente, falando em traição, eu vou trazer aqui uma informação para vocês. Não é notícia boa, mas daqui a pouco tem notícia boa, tá? O Flávio Bolsonaro acabou de ganhar uma ajuda de peso para a campanha presidencial. Essa notícia vocês vão gostar. Dessa aqui eu tenho certeza que vocês, na verdade, não vão gostar, vocês vão odiar. Gente, o nosso querido Alexandre Ramagem acabou de ser preso nos Estados Unidos. Eu vou trazer todos os detalhes, como que ele foi preso, como que o ICE chegou até ele. Foi assim, gente, ele estava no lugar errado na hora errada. Tá, gente? Ele foi preso pelo ICE dos Estados Unidos. Eu vou explicar para vocês como que aconteceu essa prisão, os detalhes, o que é que vai acontecer de agora em diante. Tem alguma possibilidade, né, de ele continuar lá nos Estados Unidos, eles soltarem, ou se eles vão enviar ele para o Brasil para cumprir pena aqui no Brasil, como é que vai acontecer? Eu vou explicar tudo para vocês. É o vídeo mais completo na questão da prisão do Ramagem que vocês vão encontrar aqui hoje na internet, porque eu vou trazer algumas matérias
com riquezas de detalhes do que é que vai acontecer de agora em diante com o Ramagem. Primeiro vamos ao que aconteceu. O ex-deputado Ramagem foi preso pelo ICE nos Estados Unidos, disse, a Polícia Federal confirmou essa notícia. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o famoso ICE. As informações foram confirmadas pela Polícia Federal à Globo News. Ramagem foi condenado, até aí vocês já sabem, segundo informações preliminares obtidas pelo G1, Alexandre Ramagem foi preso em Orlando, na Flórida, e encaminhado a um centro de detenção na cidade. A detenção ocorreu por questões migratórias. Segundo lá, eles disseram que ele estava de forma ilegal nos Estados Unidos, tá? E o governo brasileiro ainda aguarda detalhes sobre como será conduzido o processo de retorno ao país. Será que ele realmente vai ser enviado aqui para o Brasil? De acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, a prisão é resultado da cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é considerado foragido pela polícia brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular nos Estados Unidos, tá? Aí saiu aqui também na CNN, tá aqui, ó. Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos Estados Unidos. Aí, gente, vem uma informação muito importante que a gente precisa ter acesso, que é essa aqui, ó. Eu disse pra vocês, ele tava no lugar errado e na hora errada. Meu Deus do céu, gente, tá? Muito triste isso que aconteceu. Ramagem é preso nos Estados Unidos pelo ICE após abordagem de trânsito, gente. Ele estava no trânsito. Ele foi abordado e, ao verificar os documentos, tiveram acesso às informações. O ex-deputado, né, foi detido nessa segunda-feira pelo ICE dos Estados Unidos em Orlando, na Flórida. A informação foi confirmada. De acordo com o jornalista Paulo Figueiredo, tá, o encaminhamento ao ICE ocorreu após uma abordagem por uma infração de trânsito. Com a checagem da documentação, verificou-se a invalidade de seu passaporte diplomático, que foi anulado pela Câmara em dezembro de 2025, logo após a cassação do seu mandato. Então, ele entrou de forma legal, usando o seu passaporte diplomático, porém, depois a própria Câmara foi lá, cassou o mandato e, claro, que ele teve o seu passaporte diplomático cancelado. Então, verificou-se, então ele entrou de forma legal nos Estados Unidos, mas nas decisões que foram sendo tomadas aqui no Brasil, ele acabou, né, que o seu passaporte ficou cancelado. Figueiredo diz que não há relação entre a abordagem e o pedido de extradição do governo brasileiro, mas o diretor-geral da Polícia Federal dá uma versão diferente. Claro que o diretor do Lula vai querer fazer propaganda, né? Querer que foi ali uma ajuda, né, entre os dois países. O seu Rodrigo Constantino disse que não tem nada a ver, não tem nada a ver. O governo brasileiro, a PF do Brasil não tem nada a ver com a paçoca, né? O ICE ali fazendo as abordagens coincidiu de pegar exatamente o Ramagem. E verificou-se que o passaporte dele estava cancelado. Então, né, o Andrei ele vai utilizar. Gente, o Lula vai usar isso aqui para fazer propaganda política, claro. É combate ao crime. Estamos combatendo. Escreva o que eu estou dizendo. Daqui a pouco o Lula vai estar em rede nacional. Estamos combatendo o crime. Né? Estados Unidos e Brasil. Então, o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência foi condenado no Brasil. Até aí vocês já sabem. Então, nesse momento, o Ramagem está preso nos Estados Unidos. Ele foi abordado, foi visto ali que a situação dele estava irregular e ele está detido pelo ICE nos Estados Unidos, gente. Aí eu vi esse comentário aqui, antes de trazer a notícia boa sobre o Flávio Bolsonaro, eu vi esse comentário aqui do Maurício Marcon que resume muito bem o que está acontecendo. Incrível esse comentário. Um dos homens mais íntegros que conheci no Congresso Nacional, condenado por ministros envolvido até o pescoço em corrupção e em outros crimes. Quando o Flávio vencer, Ramagem deve ser indenizado pelos seus algozes, pelo que está sofrendo. Ele não merece isso. Segundo Maurício Marcon, Ramagem é um homem justo, íntegro, honesto, que foi julgado por ministros atolados até o pescoço em escândalos de corrupção, dentre outros crimes. É o Brasil, gente, tá? Isso é
Brasil. E agora, confirmado, Flávio Bolsonaro acaba de ganhar uma ajuda de peso para a campanha eleitoral de 2026. O Lula deve estar se contorcendo de raiva. Deve estar surtando, gente. Mais uma ajuda de peso em favor do Flávio Bolsonaro. Pablo Marçal declara apoio a Flávio e diz que será escudeiro na disputa pelo Planalto, gente, tá? Que notícia boa. Eu sei que tem uns que, Fabiano, eu tenho ressalvas com o Marçal. Gente, o Marçal, tem gente que gosta e tem gente que odeia. Mas uma coisa, os dois têm que entrar num acordo, né? As pessoas que gostam e que odeiam. O Pablo Marçal tem um alcance gigantesco nas redes sociais. E isso pode beneficiar Flávio Bolsonaro. Então, toda ajuda é bem-vinda, né, gente? Tá? Então, nesse ponto, eu acho muito positivo para o Flávio Bolsonaro essa ajuda. Claro, contando que Pablo Marçal não faça nenhuma besteira no meio do caminho, né? Que possa prejudicar o Flávio Bolsonaro. Então tá aí, gente, tá? Eu gostei dessa notícia. Vou ser sincero com vocês, gente, tá? Quanto mais ajuda, né, melhor. Lógico que tem que tomar cuidado, né? Tem que ter as ressalvas. Mas é uma ajuda muito importante para o Flávio Bolsonaro no momento em que ele tá aí batendo de frente com o Lula da Silva nas pesquisas. É muito importante esse apoio. O grande jornalista Alexandre Garcia acaba de confirmar que sim, Lula da Silva está completamente desesperado com esta eleição de 2026. Está completamente desesperado com o crescimento avassalador do Flávio Bolsonaro. Sim, o próprio Alexandre Garcia acabou de confirmar aquilo que a gente vinha falando aí há vários dias. Lula ligou o modo desespero com essa eleição e com Flávio Bolsonaro. Quer saber de todos os detalhes? Por que o Lula está completamente desesperado? E aqui nesse vídeo, gente, tá? O Alexandre Garcia também traz o plano para tirar o Bolsonaro da prisão domiciliar. Pensem, gente, tá? Bolsonaro livre, leve e solto nos braços do povo novamente. Sim, ele traz uma informação importantíssima sobre o plano para tirar Bolsonaro da prisão domiciliar. O presidente Lula está cheio de preocupações, afinal esse é um ano eleitoral. Ele já está dizendo até que ainda não decidiu se vai ser candidato. Ele não está gostando dessas pesquisas que estão aparecendo, né? O último Datafolha, e o Datafolha tem a fama de puxar assim para o lado de Lula. A última Datafolha mostra no segundo turno Flávio na frente, um ponto na frente, e no caso de Zema e Caiado também empatados com Lula, né, com 3 pontos abaixo, mas tecnicamente empatados. Então Lula deve estar olhando com preocupação isso, porque tem 6 meses pela frente de deterioração da imagem dele, que a gente está vendo, está com 40% de péssimo ou ruim o governo dele, e 48% dizendo que não votaria em Lula de jeito nenhum. É o rei da rejeição. Então ele está preocupado com isso. Uma que tem que ajeitar as coisas na economia, endividamento, juro, inflação, né? Está colhendo o que plantou, né? E não pode sequer dizer que não teve tempo de fazer isso. Porque ele está no 3º mandato e é o 5º mandato do PT. De distribuir picanha a mancheias. Então, bom, e aí então agora está mexendo de novo na Câmara dos Deputados. Está vendo que está difícil. A Gleisi saiu do Ministério da Política e entrou o homem da cueca, como é o nome dele? José Guimarães. O irmão do José Genuíno. Meu amigo José Genuíno. Eu já te contei para vocês, né? Eu estava no aeroporto de Congonhas nesse dia da cueca cheia de dólares, do secretário dele indo para Fortaleza, esvaziando o cofre do PT, porque estava entrando o interventor Tarso Genro, da presidência, depois da presidência de José Genuíno, irmão dele. Mas isso é outra história, só para lembrar. O José Guimarães está indo para o Ministério da Política, né? E o Paulo Pimenta
que foi aquele representante do Lula nas enchentes do Rio Grande do Sul, né? Vai ser o líder do governo na Câmara. É bom lembrar que ele acabou de trocar o líder, o PT trocou o líder, saiu Lindbergh e entrou um menos conhecido, Pedro Uczai, do Paraná. Né? Talvez menos brigão que o Lindbergh. Então, preocupações do Lula muito sérias nesses 6 meses. E ele está em campanha, né? Aliás, Lula sempre esteve em palanque. Né? E o interessante é a propaganda que ele faz. Ele deve estar arrependido de fazer. Cada vez que ele fala, vem Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro, que vem depois do Flávio, né, é que está ajudando o Flávio. O Flávio é um nome conhecido no país inteiro porque o sobrenome é conhecido. Já Caiado e Zema não tem esse sobrenome conhecido. Caiado foi candidato a presidente lá quando era jovem, em 1989. Aí percorreu o país, mas aquela geração já esqueceu. Né? Os dois são de estados centrais, não são bem conhecidos nas extremidades norte e sul. Né? Mas, enfim, tem 6 meses para isso. Dia 30 de abril está marcada a sessão do Congresso que vai apreciar os vetos do presidente da República à lei da dosimetria, que muda o tamanho das penas daqueles que foram condenados no 8 de janeiro. Por exemplo, Bolsonaro cai de 27 anos para 2 anos. Muita gente disso aprovado, parece que vai demorar um pouco, porque tem que examinar caso a caso. Para soltar tem que examinar caso a caso. Para condenar, foram condenados coletivamente, né? É em grupo, assim, ninguém sabe exatamente o que fulano fez. Né? Só se sabe da Débora do Batom, que deu uma bela entrevista para a revista Oeste, que escreveu lá uma frase de um ministro do Supremo, com um batom facilmente removível, mas foi condenado a 14 anos por causa disso. Aquele senhor Hahn, lá de Blumenau, foi condenado a 14 anos porque doou R$500 para o pessoal entrar num ônibus e vir se manifestar em Brasília. Mas são essas coisas, né? Dia 30. E na véspera é a sabatina do Messias. Foi quase um acordo feito lá porque o Alcolumbre não queria soltar a dosimetria porque estava com medo de uma CPI para o Master. Lá no Master está se encaminhando. É a delação do Vorcaro, que deve dar do Zettel também. O outro morreu, né? Morreu estranhamente. Costumo dizer que ele morreu de um ataque de edema de glote, né? Que teve alergia a grades e morreu. Entrou na prisão e morreu. Está faltando ainda esclarecimento para isso. De Lisboa, Alexandre Garcia. A gente é acostumado de Brasília, né? Ele está passeando em Lisboa, né, gente? Está passeando, tem que aproveitar mesmo. Faz muito bem, tem que aproveitar. E é isso, gente. Então, Alexandre Garcia de Lisboa, da Europa, gente, está atualizando aqui, trazendo as últimas atualizações de tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu e ainda o que vai acontecer. Então, ao que tudo indica, o PL da dosimetria parece que vai acontecer em detrimento, claro, né, de enterrar a CPMI do Banco Master. Porém, né, mesmo eles enterrando a CPI do Banco Master, a título de informação, a delação vai acontecer, tá? A delação já está em andamento, já está em estado bem avançado, diga-se de passagem, mesmo eles enterrando a CPI do Banco Master, tá, gente, tá? Nesse acordo, né, para que o PL da dosimetria seja aprovado, que inclusive pode beneficiar o próprio Bolsonaro, além das outras pessoas que foram presas, né? Um exemplo seria o Bolsonaro, né? A prisão dele de 27 anos cairia para 2 anos, segundo aqui o jornalista Alexandre Garcia. Claro, ele fez questão de confirmar aquilo que eu venho dizendo para vocês há várias semanas e há vários dias. Sim, gente, Lula da Silva está num completo desespero com essas últimas pesquisas que foram reveladas, principalmente a Datafolha, gente, que costuma bajular, costuma estar sempre alinhada com o PT, com a esquerda. Até o Lula está preocupado porque se a própria Datafolha está dizendo que o Flávio Bolsonaro ganha no segundo turno,
É porque a situação pro Lula tá extremamente drástica. Não tá triste, tá drástica, para vocês terem noção do desespero. Aí o Lula começa a fazer a dança das cadeiras, né? Mostrando realmente que ele tá desesperado, começa a fazer a dança das cadeiras, né? Tira a Gleice Hoffmann, que tá ali nas relações políticas, né? Quer que ela seja governadora do Paraná, inclusive lá ela tá bem assim, junto com os aliados do Bolsonaro. Tava vendo uma pesquisa ali, ela tá mais em cima, junto com os candidatos do Bolsonaro. Aí ele tirou a Gleice Hoffmann das relações políticas, né, das relações institucionais, colocou o Capitão Cueca, o famoso Capitão Cueca, né? Não preciso nem dizer para vocês por que esse apelido de Capitão Cueca, e, né, tirou o Capitão Cueca de líder do PT na Câmara para ir para o lugar da Gleice Hoffmann, e no lugar do Capitão Cueca ele colocou o inútil do Paulo Pimenta, gente, que fez um trabalho porco, né? Só provou o quanto incompetente ele era lá no Rio Grande do Sul, que o Lula levou, né? Mandou ele para lá para ajudar aquele povo, né, do desastre que aconteceu naquelas chuvas, mas muito incompetente. O Lula acabou tirando ele de lá. E assim, gente, é a dança das cadeiras, é o desespero do Lula. O Lula tá tirando aqui, colocando ali, tirando acolá, colocando aqui embaixo, porque ele precisa crescer nas pesquisas. O homem tá desesperado e começou aí a tirar aqui, acolá, e começou a fazer ali a dança das cadeiras, né, tirando um e substituindo o outro. É o desespero, gente, tá? E agora falando em Jorge Bessias, o Bessias, gente, tá? Se você que tá do outro lado aí me assistindo, se você tem alguma dúvida, gente, por que, Fabiana, que a direita, que o Bolsonaro, que parlamentares da direita odeiam o Jorge Bessias? Por que que a oposição, que o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, por que que os parlamentares não querem o Jorge Bessias lá no STF? Assista esse vídeo que você vai sair aqui desse vídeo conhecendo absolutamente tudo sobre o Bessias, que o Lula tá louco para colocar lá no STF. Assistindo esse vídeo aqui você vai entender por que que o Lula tá louco para colocar ele lá na vaga do Barroso. Vejam só. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá? Tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Quem é o indicado de Lula pro Supremo que pode ser ministro por 30 anos? Fica aqui que eu te dou a ficha completa. Como esquecer dessa ligação entre Dilma e Lula, em que o indicado de Lula pro STF, Jorge Messias, ficou conhecido no Brasil inteiro como Bessias, o office boy da Dilma. O caso de necessidade era impedir Lula de ser preso, dando a ele um cargo de ministro e foro privilegiado caso a Polícia Federal batesse a sua porta. Foi uma tentativa desesperada de obstrução de justiça que marcou o fim do governo Dilma. No mesmo dia, milhares de pessoas foram às ruas espontaneamente pedir impeachment e prisão de Lula. Eu, inclusive. O tchau, querida, nasceu desse áudio. Tchau, querida. Isso em 2016. Agora corta para 10 anos depois. Lula indica o Bessias para ser ministro do STF pelos próximos 30 anos. Mais um amigo na Suprema Corte, como já fez com Zanin e Dino. O contrário do que ele prometeu em campanha. Eu estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Na sua tese de doutorado, Messias isenta Dilma da culpa pela maior crise da nossa história e diz que o erro foi não ter gasto mais. Você acredita? Todo mundo sabe que foi a gastança da presidenta que implodiu o Brasil. Também é fundador do Grupo Prerrogativas, os juristas de esquerda que passaram anos atacando a Lava Jato e hoje apoiam os abusos do STF. Como advogado-geral da União, teve destaque na farsa da defesa da democracia. Ele se orgulha de ter pedido a prisão dos inocentes do 8 de janeiro. Se orgulha de ter condenado a 14 anos de prisão a Débora do Batom. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, e o ministro Alexandre de Moraes, e ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. No escândalo do INSS, Messias foi avisado do roubo dos velhinhos e demorou mais de um ano para agir. Piora, impediu que os aposentados roubados processassem o governo. Adoro uma censura. Criou a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, uma polícia da internet que serve para censurar direito. Exemplo, quando Lula mentiu que o plano do PCC para matar Sérgio Moro era armação, a oposição denunciou e ele rejeitou. Enquanto isso, pede que a Brasil Paralelo pague 500 mil de multa por um documentário sobre a Maria da Penha. Você lembra dos memes do Tachad? Na época, ele foi atrás de quem financiava, como se fosse uma conspiração contra o governo, não um movimento orgânico de quem não aguenta mais pagar impostos.
anos. Messias usou a AGU até para defender a Janja continuar usando aviões da FAB. Enfim, o fato é que Messias é um militante petista, mais um para terminar de aparelhar o STF. A boa notícia é que a maioria dos senadores precisam aprovar. O placar tá apertado. Cobre o seu senador e ajude compartilhando esse vídeo. Lula, deixa eu falar uma Realmente, coisa. conspiração. Realmente o placar tá apertado. Acabei de olhar ali, eu tô de olho, gente. Por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui nesse canal. Eu tô de olho até no placar dos senadores que podem ou não votar no Jorge Messias. Mas de tudo que a Marina Helena expôs aqui nesse vídeo, gente, sabe o que mais me deixou estarrecida? Mais assim... Se eu tinha alguma dúvida da crueldade, da perversidade do Jorge Messias, eu não tenho mais. Foi exatamente naquele momento em que ele disse, olha, foi exatamente fui eu que pedi a prisão dos baderneiros lá do 8 de janeiro. Ele disse que o Alexandre de Moraes determinou a prisão através de um pedido dele. Vocês viram aqui o vídeo? Se não, volta um pouquinho o vídeo que tem uma parte lá na fala dele que ele fala, olha, enquanto a AGU, era eu que estava na AGU, né? Então, através do meu pedido, tá? Eu pedi a prisão e o Alexandre de Moraes foi lá e decretou a prisão. Então, o Moraes decretou a prisão através do pedido dele. Ele assumiu. Eu pedi a prisão do pessoal do 8 de janeiro. Eu pedi e o Alexandre de Moraes foi lá e ordenou as prisões. Então, é esse tipo de crueldade e perversidade que a gente corre um grande risco de ter lá dentro do STF. Deu para vocês entenderem, gente, tá? E eu vou até mais longe, tá, gente? Eu acho muito, muito difícil o Jorge Messias ter pedido a prisão do pessoal do 8 de janeiro sem o aval do Lula da Silva. Porque o Jorge Messias é aquele tipo de pessoa que não faz nada, não dá um espirro se o Lula não mandar. Não bate uma palma se o Lula não ordenar, não der o aval. É só uma opinião, gente, tá? Pode ser que o Lula pode não ter nada a ver com a prisão, com o pedido de prisão daquele pessoal do 8 de janeiro, mas é só uma opinião pessoal minha. Porque ele deixou bem claro que foi ele que pediu a prisão do pessoal do 8 de janeiro. E esse pedido foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Volta um pouquinho o vídeo, que vocês vão ver. Vamos lá, gente, tá? É esse tipo de crueldade e perversidade que nós não podemos aceitar no STF. Já chega as maldades e as crueldades que já tem lá dentro, né? Imagina, mais um. Aí o país tá lascado mesmo.